A paz, eu sou a Kátia Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar em relação ao intestino preso para crianças, tá? Muitas pessoas às vezes não sabem, mas o intestino preso em relação às crianças tem a ver tudo com alimentação, é primordial isso. Por quê? Tá? Depois que a criança parou de alimentar, gente, eu tenho que me preocupar muito com a alimentação dela e introduzir os legumes, frutas, tá? Por quê? Porque tem gente que acha assim, ah, como meu marido só come arroz, feijão, bife, batata frita, então eu tenho que fazer isso pro meu filho. Não, gente, não é isso não. E começa também a introduzir levemente as verduras também pro seu marido, porque ele também tem que ser um exemplo pro seu filho, né? Então a casa precisa lembrar que os maus hábitos têm que ser cortados, eu tenho que melhorar meus hábitos em relação à alimentação também. Isso também se torna um hábito e melhora para minha saúde. Então a primeira coisa tem que lembrar, o brócolis acaba sendo interessante, a rúcula, a cenoura, tá? O repolho, a selga, gente, são tantas coisas que eu tenho que colocar, berinjela, e muitas vezes tem muita gente que fala assim, ah não vou colocar isso, não gosto. Gente, começa a exercitar e mudar os maus hábitos, tá? Em vez de você ficar comendo fritura, batata frita, nugget, só lanche do McDonald's, gente, muda. Começa a se alimentar de uma forma mais natural, tá? Lembra que aqui no Japão tem... Eu falo porque eu lembro uma vez em relação ao meu sobrinho, Vinícius, que quando ele era pequeno, na escolinha japonesa, tinha muito em relação ao natô. Ele perguntou, ué, vó, por que a gente não come aquele mamê, né? Aquele mamê fedido, né? Por quê? Porque às vezes não tem o hábito. Então uma vez ele foi lá comer em casa, então o que acontece? Todo mundo fez questão de comer justamente por quê? Para dar o exemplo. Por mais que eu falasse, meu Deus do céu, eu vou comer isso aqui que é fedido, mas vou comer, ainda fiz cara boa, justamente para quê? Para estimular ele estar se alimentando. Então tem coisas que a gente tem que fazer, que pode ser um sacrifício, mas é um sacrifício bom, tá? Então experimentem, porque isso também em relação da alimentação vai fazer você em relação ao futuro, de experimentar coisas, de ter atitudes diferentes e não sempre só ficar no arroz com feijão, gente, tá? Isso é literalmente o que eu tô dizendo. Por isso que às vezes o organismo precisa de coisas novas e boas, sempre para poder funcionar. Então, mamães, se você tá acostumado só a comer arroz, feijão e ovo, tá? Arroz, feijão e farinha, arroz, feijão e uma saladinha, de vez em quando, começa a colocar os legumes, refoga uma cenoura, faz um brócolis, tá? Coloca um espinafre, uma rúcula na salada, uma vagem, um agrião, começa a colocar variedades no seu alimento, tanto para você quanto para o seu filho, que é o mais importante, tá? Por quê? Porque às vezes só a sinergia ela não vai ajudar, por quê? Porque a alimentação tá tão terrível, tadinha, a criança tá sofrendo e por mais que ela use a sinergia, não vai funcionar. Por quê? Porque a alimentação tá segurando todo o intestino, tá ressecando. Então eu preciso também colocar uma mamão, colocar uma fruta, tá? Para liberar um pouquinho mais em relação ao intestino. A laranja, ter o hábito depois da refeição chupar uma laranja. Se você não quer depois da refeição, corta os legumes, cortem as frutas e coloca junto na alimentação. Uma uva, um morango, tá? Uma laranja, coloca junto para comer na refeição. Isso não é problema, vai auxiliar bastante em relação ao funcionamento do intestino também para o seu filho, tá? Então essas são algumas dicas, por quê? Porque tem algumas mamães que vão aqui, estão pedindo em relação da sinergia para o intestino, mas se eu não melhorar a alimentação, gente, a sinergia não vai fazer milagres, os óleos auxiliam nos gases, melhoram um pouquinho, mas ela só vai funcionar se a minha alimentação estiver ok também, tá? Tudo é um complemento, nunca vai ser uma coisa milagrosa não, gente, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima.